A todos e todas que nos acompanham nos estudos aqui do Sejus. Um grande abraço a todos e todas. Hoje estamos aqui com o nosso querido moderador, membro do Sejus, e que hoje vai fazer a apresentação do primeiro capítulo do livro que está sendo estudado pelo nosso grupo de estudos no WhatsApp. Primeiro capítulo de Espiritismo e Política, que é o livro do Ailton Guido Coimbra Paiva. Eu não entendi a minha própria letra, isso é problemático. Então, Felipe, querido, um grande beijo para ti. Começa as tuas colocações aqui. Então vamos lá, gratidão, Suzy, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está chegando, está assistindo. Vamos ver aqui que hoje a gente está fazendo um pool, tem gente no YouTube, tem gente até no Periscope, gente, que legal isso. Que bom. E o Twitter isso, vai para o Periscope, vamos tentar fazer esse pool. No Facebook não tem ninguém ainda, mas não tem problema, é importante a pessoa ir chegando, pode também deixando seus comentários, e aí a gente vai vendo como é possível a gente... Eu vou tentando ler para ti os comentários que surgirem, tá, Felipe? Tá, mas aí depois a gente coloca na tela, que aí quando for pergunta, aí geralmente deixa para o final, que aí é mais prático para todo mundo. Mas é legal saber que também até no Twitter tem gente. Aí chegou, vamos vendo aí, todo mundo chegando. Então vamos aí falando um pouquinho sobre esse livro. Vocês me permitem de vez em quando dar uma olhadinha para a tela, porque aqui mantém um estúdio improvisado, então fica um pouquinho confuso às vezes no início, porque a gente não está acostumado a fazer isso, mas a gente vai tentando lidar com essas especificidades. Então o Ailton começa perguntando se haveria uma relação entre espiritismo e política. E é claro que nesse capítulo ele vai se dedicar basicamente a essa polêmica, que na verdade é até incentivada, se a gente for parar para pensar, ela é incentivada pelo movimento conservador exatamente para abafar os ânimos, né? Que aí fica aquela coisa da assistência social e mais nada, isso foi a única política possível. E aí, o que ele coloca? Que há sempre uma resposta negativa, mas que são frutos de desinformação e preconceitos consagrados. E é interessante que ele coloca, que para mim é uma coisa, quando eu digo polêmica, não é no sentido de vamos polemizar para polemizar, não. Eu acho polêmico quando ele traz uma definição que eu não sei de onde ele tirou. Por exemplo, sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com política, já que é a arte de administrar a sociedade de forma justa. Eu acho interessante que tem esse cunho moral, mas eu tentei entender de onde ele tirou essa definição que eu não consegui descobrir. Não sei se de repente falando diretamente com ele, se foi uma definição que ele mesmo propôs, mas a gente quando pega no dicionário, todos eles remetem à origem da palavra politike, que é no grego, que tem a ver com o negócio do Estado, da administração pública, e pelo menos no dicionário Howell, se diz assim, arte ou ciência de governar. Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, a aplicação desta arte, né, aos negócios internos da nação, política interna, e aos negócios externos, política externa, não interna não, e ciência política também. Outra coisa que ele coloca, que não, são 9 significados, mas não vou ler todos também, que a gente fica enfadonho e não tem necessidade. A arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, pela influência da opinião pública e pela aliciação dos eleitores e por aí vai. Adorei esse termo, né? Porque na verdade é mais ou menos o que a gente vai ter que fazer. Nessa última eleição, a gente conseguiu ver bem, né, na prática, essa coisa do aliciamento, no sentido mais horrível da palavra. Verdade, né? Então, inclusive na sexta-feira eu pretendo falar sobre isso, no Face a Face, de maneira mais profunda, a gente falar sobre isso. E na Wikipédia, é interessante que eu acho que eles copiaram e colaram do Hawass, que tem alguns pontos, mas o que ele colocou é relacionado à ideia da polis, que é realmente a ideia de cidade-estado grega, que aí vai remeter a Aristóteles. Mas antes disso, eles colocam também aqui, que seria a ciência política, a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com
o seu voto com sua militância. E aí ele coloca que politique ou politiqué seria a política em geral e politicó seriam os cidadãos pertencentes, ou seja, pertencente à cidade ou à polis, no caso. E aqui na Wikipédia também coloca que indicava todos os procedimentos relativos à polis. Poderia significar tanto a cidade-estado, quanto sociedade, comunidade, coletividade, e outras definições referentes à vida urbana. Então, é isso que, assim... Então, aquela coisa da forma justa, eu acho que já é uma conclusão dele para a gente tentar entender, porque se a gente for pegar na prática, a gente vai ver uma ou outra definição não muito coerente com isso que a gente vê por aí. Não quer dizer que não seja coerente com a ideia do espiritismo, mas não é coerente com a definição política de uma maneira menos enviesada para o nosso lado, de uma maneira mais ampla. E aí, por exemplo, pode falar. Pois é, na verdade, eu acho que quando as pessoas se reúnem para um fim determinado, de alguma forma essas pessoas já estão fazendo política, né, Felipe? De alguma forma a gente faz política quando a gente está junto, abraçando alguma ideia, né? Pode não ser aquela política partidária, aquela política, né, visando eleição, visando... Mas é um processo político, é um processo... Isso está na nossa natureza. É verdade. Desculpa te cortar. Não, mas tá ótimo, suas intervenções são ótimas. Aliás, todo mundo pode intervir sem nenhum problema, que é o momento tem um monte que a de gente dando boa noite, os queridos aqui, eu não consegui ver os nomes, mas estão desejando boa noite, mandando beijos para ti. Se permite ler, já vi aqui, ó, Marcelo Curquidian, Maria Aparecida da Silva Gilardino, Esmeralda Barreto, Dodge Madeira Gandres e Regina Celi Rocha. Bem-vindas todas, para a gente continuar. Aí eu queria trazer mais algumas definições que eu achei interessante na Wikipédia, que ele tem que pegar outras definições, porque realmente eu fiquei um pouco assim, em que ele se baseou. Então, por exemplo, no sentido comum, seria a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido político, pela influência da opinião pública, pela iniciação dos eleitores. Numa conceituação erudita, seriam os meios adequados à obtenção de qualquer vantagem na visão de Hobbes, o conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados na definição de Russell, e a arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo, que é dada por Maquiavel, naquele famoso livro O Príncipe. Então, aqui ele vai pegando outras definições bem interessantes também. Outra coisa que ele coloca, que é a orientação à atitude de um governo em relação a certos assuntos ou problemas de interesse público. Daí você tem política financeira, política educacional, política social, política do café com leite. A gente está tendo a antipolítica também aí. Né? A política do negacionismo. Né? E por aí vai. E outra conceituação moderna seria a ciência moral normativa do governo da sociedade civil. Um outro que ele falou que é das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do Estado e entre os Estados. Então, aqui nós temos esse panorama que é um tanto quanto mais amplo, né, mas que a gente começa a olhar para esse lado espírita que a gente vai falar já a partir de agora. Um outro ponto, antes de a gente seguir, é que ele remete a Aristóteles, que a gente vai comentar mais à frente também, que categorizava funções e divisões do Estado e várias formas de governo. Eu depois vai falar até um pouquinho melhor sobre isso, para a gente poder explorar um pouco dessa contribuição dele. Aí, voltando para o texto do Ailton, nós temos o seguinte, ele menciona no Livro dos Espíritos, tem 405 questões, que basicamente são as leis morais. E ele vai basear o livro todo nessas leis morais. Inclusive, Suzy eu acho que você encerra, né? Eu encerro. A sequência de estudos, né? Eu achei peculiar aquele capítulo. Verdade. E aí é interessante porque a gente vai ter oportunidade de explorar isso de uma maneira mais profunda nos próximos, então não vou nem me ater aos nomes das leis, que todo mundo aqui já sabe, que não conhece, depois dá uma olhadinha, só abrir o índice do Livro dos Espíritos para ver direitinho. Mas, basicamente,
a ideia que ele traz é o homem no seu relacionamento com o Criador, com o planeta em que vive, com seus semelhantes e as sociedades. Então, é nisso que seria essa questão dessa relação nossa de vida dos espíritos, para a gente pensar nas normas políticas. E que dali a gente não pode confundir a visão política com política partidária, que eu acho que é a maior polêmica. E eu costumo até, uma vez eu fiz um estudo sobre aquele livro Conduta Espírita, que passa por aí. E aí eu falei basicamente nisso, a gente não pode confundir política partidária com que aí é a questão de você, inclusive ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, melhor, vou ler logo o que ele fala sobre a política partidária. Que ele fala que os partidos são resultantes de ideologias, objetivos, programas e estatutos que visam realizar normas políticas ideais. Aí a gente pensa na questão de idealizar, que cada um tem um ideal a almejar. Cada partido político tem o seu ideal. Sim. Tem uns que têm o ideal da adesão, né? Mas exatamente. O partido ele precisa ter um projeto, né? Um projeto de vida, assim, um projeto de nação, um projeto ou de cidade. E a gente vê que tem partidos que o projeto é pessoal, né? É o projeto das pessoas que estão ali. Pois é. E aí é interessante porque ele coloca que a ideia que eles pretendem é a execução na sociedade dos princípios das normas apresentadas filosoficamente pela política, mas, no geral, são já determinadas, orientadas de acordo com aquele grupo ou com aquelas pessoas que eu consegui influenciar e formar esse partido. Sim. Tem aqueles que estão ali apenas para, como vou dizer, aderir... Fazer a escalada, fazer a escalada pessoal. Pois é. E aí é que entra nessa questão. Qual seria a visão política, então, que o espiritismo nos traria? E aí ele coloca que, e aí é uma coisa que eu também questiono, que jamais teria um partido político dentro do movimento espírita. Eu acho que talvez não tivesse pelo baixo número de adeptos. Porque a gente vê que outras pessoas, a gente vê a Igreja Universal, por exemplo, se adornou de um determinado partido. Houve até uma tentativa de criar um partido católico, mas esse partido já meio que se dissolveu. Você tem até a democracia cristã, como tem também aí um partido com esse tema, um partido social cristão, e a gente vê que no final são discursos que muitas vezes não condizem com a prática cristã, mas que estão ali tentando colocar um nome ali. E na atual conjuntura... E na atual conjuntura, Felipe, se o movimento espírita conservador conseguisse colocar um partido, seria um partido quase de extrema-direita. Muito provavelmente, pelo que a gente vê aí, infelizmente. E eu vejo que os nossos coletivos não têm a proposta de criar um partido, que é apenas questionar e trazer outras coisas para a gente fazer poder... a luta social. Né? Exatamente, a gente fazer para vingar o planeta de regenerados, né? Que se depender dos outros movimentos, a gente continua esperando cair do céu. Exatamente. E aí, continuando. Tô com um pouco de enxaqueca, gente, então de vez em quando eu dou uma paradinha aqui. Faz parte, gente. Eu tenho que me arrumar aqui nessa cadeira, Felipe, dá licença. Pronto. Não tem problema. Eu tava torta. Pronto, agora me ajeitei. Como diz a Dida Lourenço, é TV em casa, não tem jeito. Então a gente assim... Ai, ainda bem que a câmera não mostra como é que a gente está por baixo, né, Felipe? Todo mundo Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Teve uma live que era uma aula, até mostrei do jeito que eu estava. Daí eu falei, Felipe, pelo amor de Deus, essa pele horrível não dá. Aí, continuando aí. Ok, agora tá tudo ajeitadinho. Pode começar. Continua. Então vamos lá. Então, voltando para o texto do Ailton, as implicações dos princípios e normas políticas, sejam as leis morais, são mais amplas e profundas na sociedade humana. Eu até perguntei no grupo que se a gente ficaria só nas leis morais, porque acho que tem outras coisas envolvidas também. Eu acho que é importante a gente falar das leis morais, mas se a gente puder, de repente, trazer as outras leis, porque afinal ele mexe não somente com outras partes do Livro dos Espíritos, mas com outras obras também da codificação, ou das obras básicas ou fundamentais. Então, acho que dá para a gente explorar isso de uma outra maneira, mais profunda mesmo. Talvez é por isso mesmo que a gente estaria no Sejus, né? Para a gente fazer todas as pontes. E aí, continuando. E ele coloca também que o espírita deve ser consciente e lúcido da compreensão dessas normas e princípios, o que impõe exercitar a lei de justiça, amor e caridade.
Outra coisa que ele coloca é que a participação na sociedade é uma participação política. E é aquilo que você falou logo no início. O fato de a gente estar aqui já é uma forma de participação política. Exatamente. O seu trabalho no seu canal. Sim, sim. O que tu faz no Face a Face é política. Nós estamos fazendo política de base. Sim. Ainda que a nossa base esteja indo um pouco fluida, pequena, mas a gente vai tentando, vai buscando os nossos caminhos. Criar a nossa base. A nossa base está sendo moldada, está sendo criada. Verdade. Com certeza. E aí ele coloca outra coisa, que o homem, por sua natureza, é um ser social. Associa-se aos seus semelhantes para criar os bens necessários ao seu desenvolvimento. E alguns desses bens são garantidos pelo agrupamento doméstico, e outros são colocados em disponibilidade por outras instituições. Eu pensei um pouco nessa questão do agrupamento doméstico, eu pensei na própria família, no lar, nos objetos locais, e na questão das instituições, a gente tem a ver, ele coloca a religião, economia, família, clube, igreja, tem várias coisas. E aí é interessante que ele cita a frase de Aristóteles, né, o homem é um animal político, e aí a gente tenta entender melhor esse aspecto de Aristóteles, que ele fala que o homem... Peguei lá no Brasil Escola, gente, então peguei uma coisa bem simples, que eu não tenho condições de aprofundar em Aristóteles. Não, por favor. E não é essa a intenção do estudo, né, Felipe? Não é. A gente não está querendo fazer carteiraço aqui. O estudo tem que ser... Se a gente está fazendo trabalho de base, esse estudo tem que ser isso, é um trabalho de base. É isso aí. Manda a ficha. Verdade. Então, vamos lá. Então, no Brasil Escola, deixa eu ver até o nome do autor. É o João Francisco Cabral. Ele é da Unicamp ele fez mestrado na Unicamp e ele é graduado em filosofia deve ser a Universidade Federal de Uberlândia, aqui no UFU. Então, ele fala que o homem, a partir dessa frase de Aristóteles, e tentando explicar para a gente aprofundar melhor isso, ele disse que o homem é um ser que necessita de coisas e dos outros, sendo por isso um ser carente e imperfeito, buscando a comunidade para alcançar a completude. Também coloca que quem vive fora da comunidade organizada, na visão de Aristóteles, é um ser degradado ou um ser sobre-humano. Olha que interessante. Então, pode ser que seja alguém que esteja à margem da sociedade, ou seja realmente um semideus, um deus, já que eles tinham essas questões na mitologia deles também. Sabe que a gente está longe disso, né? Que está todo mundo em comunidade aqui. Daí a comunidade do Sejus. Exatamente. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. E aí coloca também que o conceito de cidadão varia de acordo com o tipo de governo. Isso porque o cidadão é aquele que participa ativamente da elaboração e execução das leis, sendo estas elaboradas pelo rei, na época monarquia, ou por poucos, a oligarquia, que é o que a gente praticamente vivencia hoje. Ou por todos os cidadãos livres, democracia. Lembrando que a ideia de cidadão livre na Grécia Antiga era completamente diferente do que a gente tem hoje. E lembrando aqui que diferencia habitante de cidadão, pois aqueles apenas moram na cidade, não participam dela, seriam os habitantes, enquanto que esses do que realmente pensam sobre ela têm o direito de deliberar e votar as leis que conservam e salvam o Estado. Então, ele sintetiza que cidadão é aquele que tem o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí ele coloca que velhos e crianças não seriam realmente cidadãos, porque não participariam desses trabalhos todos. Então, por isso que eu achei interessante pegar esses dados de Aristóteles para poder situar um pouquinho melhor, até para a gente entender que, assim, vale a frase, vale, mas a gente tem que entender o contexto para entender que a nossa visão é muito diferente. E nós não vamos reescrever a obra de Aristóteles, nós vamos só contextualizar a obra, né? Inclusive, uma das coisas que se fala aí, pegando um pouquinho para a minha parte da minha área, que é a questão do ECA, foi trazer a cidadania para crianças e adolescentes. Porque antes eles simplesmente não eram considerados cidadãos brasileiros. Exatamente. Por isso que a extrema-direita bate tanto e tenta destruir tanto o ECA. E todas as outras leis que foram conquistadas, né? Até o Estatuto do Idoso também. Se deixar, destrói tudo, né? Destrói tudo.
E aí, voltando, ele coloca também que as 4 causas que determinam uma comunidade seriam os seguintes: causa material, lares, vilarejos, etc., a partir de onde nasce a cidade. Então, e a causa formal também seria a segunda causa. O regime ou a constituição que ordena a relação entre suas partes, dando forma a ela. A terceira seria a causa eficiente, que é um desenvolvimento natural, que o Aristóteles coloca a cidade como se fosse um organismo vivo. Lembra até de Gaia, né? Se pegar o planeta inteiro como comunidade. Né? Gaia é o sentido da organicidade, né? O planeta como um ser orgânico. Isso aí. E a última causa, que é bem interessante, até poética, se a gente pode falar assim, que é a finalidade, a causa final, que a finalidade é a felicidade, ou alcançar o bem soberano. Quem sabe aí, quando chegarmos a espíritos puros, a gente, de repente, consegue. Então, temos uma boa estrada pela frente aí. Nossa! Muito trabalho de base ainda. Muito trabalho de base. E aí, só para encerrar essa digressão, ele coloca que a comunidade política, na visão de Aristóteles, é soberana entre todas e inclui todas as outras que a gente comentou aqui. E ele coloca que a comunidade política é a cidade. Nada melhor do que falar depois de uma eleição municipal, né? Inclui todas as outras formas de comunidade, lares, vilarejos e tudo mais, e, a rigor, como naquela época as cidades também eram Estado, eram independentes entre si, então ele coloca a cidade como último grau de comunidade. Hoje, se a gente pensar, temos Estado, se pensar em Brasil, né? Temos o bairro, cidade, Estado, país, continente. E se pensar em todos os acordos bilaterais, a gente tem várias formas de comunidades e organizações. Exatamente, nós estamos o tempo todo conectados. A gente pode até ir para o conceito de Gaia. Tudo conectado. Todos nós estamos. Se a gente pensar, então, em universo, né? Então, imagine. Que lindo, né? Que lindo. Aí, voltando para o texto do Ailton. Ele diz que, isolado, o homem não tem condições disso, já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e pelas demais agências sociais. E que, enfim, os homens dependem uns dos outros. O homem é um ser social, ele não tem como viver isolado. Exatamente. E aí ele... Sabe? Desculpa, eu ia só botar um pitaquinho. Pode falar. Eu acho que eu estou falando demais. Mas, assim, a eleição, o processo eleitoral, o processo político é uma ferramenta maravilhosa para isso, para uns ajudarem os outros, para, impulsionar. Lógico que, infelizmente, criaturas nefastas usam essas ferramentas, né? Que seriam as ferramentas para o progresso, né, de uma comunidade. Mas era isso. Tranquilo, realmente mas a gente vai tentando, né? A gente vivendo. A gente continua. A gente e aprendendo. Insiste. Verdade. E aí ele coloca que as pessoas, as famílias e as instituições sociais precisam de paz baseada na justiça, na ordem, na segurança e de condições para a realização do bem comum. Os homens se associam em entidades mais amplas, gerando a sociedade política personificada no Estado, que desta forma se torna responsável pelo bem de todas as pessoas. E é interessante, e é interessante que a gente vê uma discussão tão grande sobre o papel do Estado, quando a real seria muito mais simples se a gente pudesse analisar isso melhor. Mas, infelizmente, por conta dessa visão neoliberal ou ultraliberal que eles tentam colocar, eles tentam diminuir o papel do Estado, mas no momento que tem uma crise capitalista, imediatamente eles recorrem ao Estado, porque é quem vai segurar as pontas mesmo. E aí a gente fica sempre distribuindo os prejuízos, nunca as benesses. Exatamente. O neoliberalismo, ele é assim, ele privatiza os lucros e socializa os prejuízos, né? Verdade. Essa é a mentalidade. E aí a gente entra num subtítulo do texto do Ailton, que é Ação Espírita e Política. E ele coloca que para progredir o homem precisa da sociedade. O progresso não é o mesmo para todos, então os mais adiantados devem ajudar o progresso dos outros por meio do contato social. Infelizmente, na prática, como ainda falta essa parte moral, a gente acaba sendo esmagado por aqueles que têm mais, né? Mas a gente vai tentando.
Que coincidência, Felipe. As coincidências, elas estão aí, né, para nos dar aquelas cutucadinhas. Ontem eu gravei um videozinho usando essa questão do Livro dos Espíritos que tu acabou de ler agora, que é da Lei do Progresso. Muito bom. É exatamente essa. É isso aí. Acho que junta política... o clima, junta o livro, junta tudo aqui. Exatamente. A política é a ferramenta que... Por isso que as pessoas não entendem. Por que vocês espíritas ficam falando de política? Mas a política é a ferramenta para que a sociedade progrida. É através da política. Né? Verdade. Aí, só continuando aqui. Para o espírita, essa ação política deve ser sempre inspirada nos princípios expressos pelo aspecto filosófico do espiritismo, que o levam a amar, e nesse caso, amar é desejar o bem. Logo, a exteriorização da política do amor é a expressão do querer bem, do agir bem para o bem de todos. O progresso intelectual realizado até o presente em larga escala é um grande avanço e assinala uma primeira fase de desenvolvimento da humanidade, sendo impotente para regenerá-la. Que aí, afinal, depois vem o progresso moral, que é quando o homem conseguir dominar o orgulho e o egoísmo, que ele poderá, enfim, ampliar sua felicidade na Terra, e aí desfrutar da paz e da fraternidade. Gente, é aquela comunidade final do Aristóteles, você já imagine quantas encarnações ainda temos pela frente, né, gente? Meu Deus do céu. Às vezes dá uma canseira. Dá mesmo, especialmente depois do que a gente vivenciou nesse último domingo. Eu ainda estava, até ontem, com uma ressaca, assim, emocional muito violenta. Hoje estou já me sentindo um pouquinho melhor. É verdade, a gente fica assim. Aí, continuando aqui, ele traz uma citação, vou colocar aqui 2 citações da Gênesis, 2 ou 3, que ele colocou aqui, só para a gente se caminhar para o encerramento, que já vi que tem comentário também para a gente comentar. Cabendo-lhes fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inado do bem, a crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Isso aí é interessante quando Kardec coloca, porque ele nutria muita esperança de que o século XX se tornasse o planeta de generação, né? Sim. E a gente vê que ainda assim não teve nem data limite para poder gerar qualquer coisa, muito pelo contrário, né? Se deixar, a gente vai levar esse planeta de provas e expiações por muito tempo ainda. E aí tem o seguinte, ele coloca também, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, esse termo progressista, né, que a gente usa muito, sim, e aptos a secundar o movimento de regeneração. Aí vem uma questão que me deixou com a pulga atrás da orelha, para não dizer o animalzinho todo pulguento inteiro, que quando coloca aqui, a ação política dos bons é um imperativo na hora atual, mas ele coloca aqui, aos homens progressistas se deparará das ideias espíritas poderosa alavanca, e o espiritismo achará novos homens e espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Acabei não colocar... sim, é o próximo tópico. O espiritismo não cria renovação social. Isso sim me deixou com o gambazinho todo aqui. Ele coloca que o espiritismo não cria renovação social. Exatamente. E aí, isso porque, gente, como é que não cria? Você vem com toda essa síntese, com todas essas ideias, ele pode até não causar tipo uma realidade paralela, como a gente vê os negacionistas tentando fazer, mas a gente aproveitar a realidade que a gente tem e a partir dali alavancar. E aí que eu até coloquei essa pergunta no grupo, por que então ele não pode liderar? Já que ele tem que secundar, ele tem que ficar tipo... vai aqui, vai ali nos bastidores, por que não liderar? Talvez porque, não sei se aí a gente pode dizer que Kardec imaginava que de repente o progresso nem fosse tão grande. Ele no início, quando a gente pega lá os momentos de rompante dele, mostrando que, olha, muita gente se convertendo, muita gente entrando no espiritismo, isso aí de repente vai virar um movimento mundial, alguma coisa assim, no final das contas... Eu acho que foi um pouco de romantismo ali nessa... Foi uma coisa idealizada, né?
Porque realmente, no século XIX foi uma bomba que caiu ali, né, na Europa, essa coisa toda, movimentou muito, né? Mas a gente viu que depois não foi assim, né, Felipe? Não foi. Pois é, e é interessante porque quando ele coloca que não cria renovação social, eu fiquei pensando exatamente nisso. Aí ele Será que ele esclarece está se referindo ao depois. movimento espírita ou à doutrina espírita? No caso aqui, ele está pegando a princípio de a Gênese mesmo, mas deixa eu completar aí a citação, que Sim, aí a por gente favor. fecha o raciocínio. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, ele acredita que é uma coisa que chegará no momento certo, à medida que a Sim, humanidade perceber. E aí é interessante que a gente está vivendo uma crise tremenda em nível mundial, tanto econômica quanto sanitária, mas as pessoas ainda não acordaram. Se a gente perceber, os grandes líderes, alguns se dispuseram, mas na prática está todo mundo só pensando em vacina, enquanto tem outras medidas que seriam necessárias de aproveitar. O próprio fato de nós estarmos aqui nessa live, conversando com várias pessoas, e que vai ficar para outras pessoas virem também, já mostra o quanto de recursos nós já temos para poder superar distâncias, levar estudos, trazer sim, essas reflexões de uma maneira adequada. E vários trabalhos podem ser feitos assim também neste momento. E mesmo assim você exatamente. vê pressões de pessoas que têm condições de montar as empresas de maneira mais adequada, insistindo para a pessoa ir trabalhar, se expor à contaminação da Covid, e ainda assim você vê situações que eu acho até mais aviltantes e agravantes, que é a pessoa, patrão, por exemplo, meio que impõe, se você se contaminar, o problema é seu, que é o que às vezes a Sim, gente escuta também, e aí sim. a Tem gente empresas fica, que estão até fazendo lamentavelmente. os funcionários assinarem termos de responsabilidade, assim, tipo, eu volto a trabalhar, mas eu assino aqui um termo dizendo que se me contaminar, a empresa O não problema tem é meu, nada. né? É triste, né? Nós estamos vivendo uma selvageria capitalista jamais vista, né? Eu acho que é um ápice, assim, desse sistema. Todo sistema, quando começa a ruir, ele fica perverso demais. Então, a impressão que a gente tem é que o capitalismo sabe que ele sente a própria morte, ou ele sente que está ruindo, então a perversidade fica a todo, a todo vapor. É o que a gente está vendo. Verdade. Uhum. Aí, só para fechar a apresentação, ele deixou uma seguinte citação também. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento. E aí, isso aqui ficou uma certa implicância da minha parte. Secundar, a gente vê, tudo bem, O secundário aí eu acho que não seria assim uma coisa pejorativa, né? É uma coisa, eu acho que ele é tipo assim, ele vai sendo quem vai dando ali a direção, vai levando assim nos bastidores talvez, mas levando, dando um andamento, né? Eu é acho que é isso. verdade. O trabalho que a gente precisa fazer no espiritismo, além de continuarmos estudando, além de continuarmos, deixa eu ver o que a Esmeralda colocou aqui, ó. Entendo que nos espaços sociais que se discute política, em termos de ações concretas para benefício da comunidade, os trabalhos solidários realizados pelos centros espíritas é um trabalho político. Certamente. Certamente. O trabalho social é um trabalho político. Mas, além do trabalho da assistência social, precisa ser feito um trabalho nas consciências também, né? Que é essa... Além dos estudos, nós precisamos captar consciências para despertar essas consciências. Minha opinião, sabe, Felipe? E é o que eu acredito que seja também o objetivo. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui nos coletivos trazendo Eu acho. essas reflexões, porque uma coisa que eu até falei, acho que no Face a Face, me foi inspirado assim, pelos mentores,
que a gente trabalha muito a assistência social, mas a gente trabalha pouco a emancipação social, que é a oportunidade de a pessoa poder ser o que ela quiser, ou se ela quiser ser um agricultor, que seja, se ela quiser ser um médico, que tenha oportunidade, mas hoje você categoriza, se você é pobre, se não fossem cotas ou outros programas de ações afirmativas, a gente não teria médicos negros periféricos, advogados negros pretos periféricos e tudo mais. Tem mais um comentário da Esmeralda agora. A precarização do trabalho foi atingida também pela pandemia, nesse caso do trabalhador ser obrigado a assinar documentos se responsabilizando. Triste neoliberalismo. Muito triste, Esmeralda. Muito triste. E, infelizmente, isso é fruto do capitalismo. E é interessante Sim, que a gente é o vê... sistema. Exatamente. O sistema capitalista. E aí é que é complicado, que a gente vê algumas pessoas tentando empurrar a social-democracia, o capitalismo humanitário, e no final das contas, você vê o ressurgimento de um neoliberalismo porque você não tem um contraponto. Você não tem mais um mundo, como vamos dizer, socialista, ou pelo menos que tentava ser socialista, em que você, de certa forma, pressionava para as empresas criarem leis trabalhistas. Com o fim da União Soviética, a gente vê que voltou com todo vapor. Essa ânsia de acabar com as leis trabalhistas e os direitos, ou seja, estamos voltando aos poucos à escravidão. Exatamente. Por isso que era de tirar o chapéu a política externa da época do Lula, né? Com o Celso Amorim, que, meu Deus, eu amo aquele homem de paixão, aquele político, A política do Celso Amorim era a da multilateralidade. Nós não podemos ficar com um mundo nem bipolar e nem unipolar, né? Na verdade, agora a gente parece que está de novo tendo outros países surgindo como liderança, né, para acabar essa hegemonia toda. Porque com a hegemonia a gente fica na mão, nós somos literalmente capachos, né? Nós ficamos na mão dessas coisas e grandes empresas mandam mais nos países, um país como o nosso, do que os governos. E aí não tem, né, Felipe? Não tem trabalhador que consiga se colocar diante disso, que consiga, digamos assim, se impor diante disso. Não tem. Nós simplesmente viramos um capacho mesmo. É o que o nosso país está se tornando. Mais comentário aqui. Quero lembrar a questão pelo fato do espiritismo negar a política. Política só para apoiar fascista que destrói o país. Muitos líderes espíritas, eles dizem, né, para não se meter em política, mas eles fazem política. Para a extrema-direita. Né? Eu acho que é uma espécie de aliança. Eles tentam fazer uma ponte com outros líderes reacionários, né? Fogem do aspecto fraterno que o espiritismo coloca e se fixam assim em posições para poder ganhar um certo espaço, ou seja, é mais ou menos aquele político de esquerda que tenta fazer aliança com o cara da direita e no final das contas é engolido pelo sistema da direita. Sim. Né? Eu sei lá. Eu acho que também esse preconceito que surge em algumas pessoas, não vamos falar de política, porque política, esse asco que muitas pessoas têm da política, é uma coisa muito negativa. Sabe? A Josi colocando, estamos sendo empurrados para o futuro do quintal, exatamente, futuro do quintal, somos o quintal agora. Né? Fundo do quintal. Para o fundo do quintal novamente, exatamente. Somos o fundo do quintal. E, Felipe, essa coisa, esse asco que muitos sentem da política, isso é uma coisa que foi engendrada, sabe? Porque é muito cômodo. Tu faz a população ficar com nojo da política e aí tu faz a política do jeito que tu quer. E a população fica afastada porque não quer se meter. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. A Regina, sim, Esmeralda, na pressão, ela está respondendo a Esmeralda.
na pressão para não perder o emprego, as pessoas assumem uma responsabilidade que não é dela. Como criticar? Como criticar? Triste demais. É isso aí, Regina. Nós estamos vivendo... Desculpa, querido, fala. Não, perdão, eu te interrompi. Coloca aí, depois eu coloco a minha parte. Nós estamos vivendo um momento único, um momento ímpar, sabe? No nosso país, principalmente. Claro, o mundo todo está assim, mas vamos falar da nossa realidade, né? Que eu acho que é a que nos toca. E a nossa participação nisso, ela é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. Fala, meu amor. É verdade. Eu ia comentar que essa questão do trabalhador é porque ele acaba sendo a parte mais frágil, né? Ele precisa botar comida na mesa, ele precisa sobreviver. E, infelizmente, mesmo assim, acaba acontecendo. O que aconteceu com o namorado, que ele foi demitido, porque era o mais novo no emprego. E, graças a Deus, agora está empregado, mas pulou de emprego em emprego até conseguir estar estabelecido. Mas, mesmo assim, na empresa que ele está, continuam tendo demissões. Então, isso mostra que, mesmo para nós, funcionários públicos, estamos de mãos atadas, sem aumento por conta daquele bendito decreto, para não dizer outra coisa, e outras ingerências que vêm acontecendo. Aquele decreto genocida, eu acho que foi o começo de tudo, Felipe. Aquele decreto do teto dos gastos, né? Aquilo foi o começo de tudo. Aquilo foi o começo de tudo. Mas aí o que é interessante é que a gente vivenciou um momento em que está comprovado, quanto mais dinheiro na mão da população, melhor é possível gerir a economia. O que eles estão fazendo é exatamente o contrário. Acumulando todos os dinheiros nas mãos de poucos, cada vez mais, e deixando quem mais precisa sem ter condições. Porque você vê o aumento de todos os preços, de todos os serviços, e isso vai acabar estrangulando, inclusive, empresas pequenas por conta disso. Ou até mesmo empresas que não são tão pequenas, mas que dependem muito desse giro, ou seja, do capital de giro, ou seja, daquilo que entra, daquilo que sai. Sim, exatamente, exatamente. Eu não sei qual é o nexo de ser assim tão ganancioso como são algumas né, lideranças e empresas e políticos que seguem essa política da morte. Porque o que um país morto, uma sociedade morta, vai poder fazer, sabe? Essas empresas estão pensando que quem é que vai consumir o produto deles? Se todo mundo estiver lutando para sobreviver, não é mesmo? Quem é que vai viajar? Quem é que vai no cineminha? Meu Deus do céu, um cineminha, uma coisa assim tão, né? Claro, agora na pandemia não, mas coisinhas básicas que as pessoas faziam e que agora já faz parte assim de um futuro, né, muito distante. Eu sinceramente acho que nós precisamos mergulhar de cabeça nas discussões políticas. É o que nos resta, né? Não estamos falando de política partidária. Isso cada um faz no seu privado, cada um tem a sua cor partidária. Felipe, tu tá em desdobramento astral. Não, tô brincando contigo. É que tu ficou desfocado. Desfocado? É porque o celular travou aqui. Daqui a pouco eu vou ver se eu volto aqui. Não sei como é que tá aparecendo para vocês. Deixa eu ver bom, aqui mais um comentário aqui. Tá lindo. A Josi. Assisti a palestra de uma médica sobre o semeador, antes da eleição presidencial. Linda palestra. No final, o choque. Uma recomendação para votar no Bolsonaro, que defendia a família. Meu Deus, qual família? A família dele, né, Josi? Ele defende a própria família, isso aí não... Eu fiz um vídeo, acho que foi, não sei se foi para o Foco no Legislativo ou para o Sejus, falando exatamente sobre isso, né? Que falam de defesa da família. Pergunta qual família? A sua? Geralmente não exatamente. É a sua. Eu tenho muito medo dessas pessoas falso-moralistas que querem jogar em cima da sociedade essas máximas, né?
tipo, do conservadorismo, da família. Que família? Que tipo de família? Do que estão falando? A Esmeralda. O Brasil, no atual governo fascista, não tem política econômica e nem ministro da economia. Temos um gerente de rentista, cuida apenas dos bancos. Sim, é isso aí. O escândalo da semana, Felipe... Ai, Felipe, eu nem sei quanto está o nosso tempo, meu querido. Estou aqui de papo contigo. Tá tudo certinho? Pensávamos uns 20 minutos, mas não tem problema não. Já já a gente deve encerrar. Eu só ia comentar o que a nossa querida Esmeralda falou também. Fala. Na verdade, não tem política econômica, não tem ministro da economia, também é apenas um gerente de rentista que cuida apenas dos bancos. Realmente. Melhor definição. É isso aí. O escândalo da semana hoje foi a questão do Moro ir trabalhar para administrar a massa falida da Odebrecht. O cara falha a empresa, depois vai administrar a massa falida. Gente, o que é isso? Esse é o salvador da pátria, né? Esse é o salvador da pátria. Então, só nos resta, eu acho que o escândalo é o Moro, exatamente, Josi. Só nos resta, Felipe, continuar essa nossa caminhada. Não é uma caminhada fácil, a gente, né? Nós temos os nossos limites, nós temos as nossas limitações. Todos nós aqui somos extremamente voluntários e militantes nessa luta, né? Mas é o que a gente precisa continuar fazendo. Continuar fazendo esse trabalho de formiga, conversando com as pessoas, dando espaço para as pessoas. Eu acho que não tem outra saída, não tem outra forma de encarar, né? Isso que a gente está vivendo. Verdade. E viva a política. Aproveitar, com certeza. Eu queria aproveitar para lembrar para todo mundo que nós estamos. Essa transmissão está sendo no Facebook, no YouTube e no Twitter. O Twitter tem um programinha chamado Periscope, que quem quiser também pode ficar por lá, que também vão essas mensagens. A gente também está no TikTok, está no Instagram e está no WhatsApp também, onde a gente tem esse papo, onde a gente, durante uma semana, falou sobre esse capítulo, de as discussões, às vezes debates com acalorados, mas tudo dentro do devido respeito. Não tem dedo no olho. Não, verdade. Muita classe. Ali tem muita classe. Moro assinou sua carta de bandido. Assinou, Esmeralda. Ele deu assim, ele passou recibo. Exatamente. E aí, lembrando que nós temos esses outros programas, né? Segundas-feiras nós temos o Vem de Insta, às 8 da noite. A gente, no mês de novembro, fez todo um mês com pessoas do movimento afro-espírita. Eu vi. Maravilhosos, gente, maravilhosos. Quem puder maratonar o Vem de Insta, vocês vão ver relatos fantásticos. Aliás, todos os vendistas, inclusive Suzy também já participou do Vendista, vale a pena ver também. Às terças a gente tem as lives aqui falando do espiritismo e política. Semana que vem vamos ter outra pessoa tratando do segundo capítulo. Na quarta-feira, amanhã, 6 da manhã, que tiver já disposto aí, que não puder ver depois o vídeo com a Carla Pavão, falando sobre espiritualidade, trazendo uma ponte com outras espiritualidades. E às 6h30 continuamos o estudo das obras de Allan Kardec. No caso, estamos fazendo fevereiro da Revista Espírita de 1858. Então, pegamos o mês de fevereiro, e aí, para o bem ou para o mal, vocês vão ter overdose de Felipe, que eu vou estar amanhã de novo, e aí vocês depois vão ter que me aturar, inclusive na sexta, no Face a Face. A produção tá bem grande, né, Felipe? Tem muita coisa acontecendo, e é isso. Eu acho que agora é as pessoas abraçarem, entrarem nas discussões, se sentirem acolhidas, se sentirem, né, fazendo parte de um grupo, porque antes estávamos todos nós, né, meio que peixes fora d'água, né, e é isso. Eu acho que é continuar de mão dada, indo em frente, porque temos muita coisa bonita ainda, eu acho, para fazer, sabe? Para fazer juntos. Com certeza.
Deixa eu ver aqui, mais um trabalho da Esmeralda. Olha aqui, estou curtindo muito o trabalho de vocês. Beijo para ti, Esmeralda. Vou tentar dar continuidade a esse estudo. Excelente. Continua com a gente, Esmeralda. Entra lá no canal do Sejus, curte. E é isso. É isso aí. Tem muita coisa linda acontecendo, sabe? Uhum. Eu acho que ninguém pode dizer, olha, não sei o que fazer, não sei onde ir. Não, as coisas estão caindo, sabe? Estão caindo no colo da gente, Gi. E coisas assim. Ó, isso aí, imperdível com a Carla no Paz e Bem, das 6 às 6h30. Imperdível, Josi, imperdível. A gente sempre pede também para quem puder curtir, compartilhar. Queria saudar também Regina Parenza e Guacira Colucci de França, que deram nossos joinhas lá no Facebook. Isso. No Twitter, não consegui identificar quem estava lá, mas aí saudar quem deixou as suas mensagens aqui. O Marcelo Coquidian, Maria Aparecida da Silva Gilardino, Esmeralda Barreto, Dodge Madeira Grandes, Regina Celi Rocha, Ana Eu, não deu para saber o outro sobrenome, Esmeralda Barreto, Josi Negreiros. Beijo para todas e todos. Ó, Regina, muita coisa acontecendo, muito conteúdo para estudo. Isso mesmo, Regina. Tem coisa... E o trabalho no Sejus também, sim. Deve ter o canal Paz e Bem, né? E tem aqui do Sejus também, que a gente está enchendo. Hoje mesmo, inclusive, quem puder depois dar uma olhadinha, tem um vídeo falando sobre o Dia Mundial da AIDS. Ontem falei sobre o Black Friday e hoje também do Dia Mundial da AIDS. Aliás, o Black Friday eu não coloquei aqui, tá só no TikTok, depois eu trago para cá. Que lindo. E eu vou então convidar todos e todas que queiram conhecer o meu canal, onde eu faço também pequenos vídeos e é bem divertido. É Suzana Leão, no YouTube. Vendi meu peixe aqui. Tá certo. Mas é isso, né? A gente vai caminhando juntos, de mão dada, um ajudando o outro, um falando do outro. Eu acho que é por aí. A gente precisa se amarrar, sabe? A gente precisa se juntar. Porque parece piegas, mas não é piegas. Juntos nós somos muito mais fortes mesmo, né? Juntos a gente consegue se... Porque desanimou aqui, um corre lá e dá um ânimo. Eu acho que é por aí. A gente vai se levantando. Né, querido? Com certeza. Isso, queria agradecer por ter me ajudado aqui, por me ajudando. Imagina, aqui. Meu anjo. Imagina, eu tô sempre à disposição para os amigos. E a gente aprende muito, eu aprendo muito contigo. Tu é um moderador impressionante, viu, Felipe? Cá entre nós. Uma ponderação, uma calma. Porque a gurizada, às vezes, fica meio nervosa, assim, e partem para uma discussão mais acalorada. E tu ali naquela serenidade, parece um monge. Lindo. Olha, vou ser bem sincero, estar com vocês é uma delícia no Sejus. Agora eu vou te contar, na sala de aula, com tudo pegando fogo, às vezes a gente também tem que ficar assim. Eu esqueço sempre, tu é um prof. Coisa de prof tá no sangue, não adianta. É um querido. Chegou a nossa querida coordenadora, aquela Pavão, falamos tanto Carla, dela. Tudo bom, querida? Já fizemos propaganda de ti. Ela chegou no finalzinho e a gente vai encerrar, né? Então tá, meu amor. Olha, foi muito legal. Eu acho que falar de política não só é possível, como é urgente. Urgente. Falar de política, né? A boa política é urgente. E é esse o trabalho de base que nós precisamos fazer, né? Nós vamos fazer o papel da teologia da libertação no espiritismo. É isso aí. Beijo, Carla. Então, gente, um abraço forte para todo mundo. Fiquem atentos a todos e que as nossas novidades aí também. Lá também a Carla falando com a Josi Negreiros, né? Ela vai estar lá amanhã de manhã de novo, também no Paz e Bem com a gente. Sim, a Josi, pelo jeito, é a nossa companheira, né? Uhum. Que bom. Então, gente. Então tá, um Felipe, beijo enorme para todo descansa mundo. um pouquinho também de vez em quando, tá?
Vamos Beijo para tentar. ti. Beijo para todos e Beijo. todas. Fiquem bem, relaxem. Até a próxima.